Bom dia. Às vezes meus alunos me perguntam, né, o que causaria, né, cicatrizes de processos erosivos acelerados, como ravinas e vossorocas, né, e qual seria, sobretudo, nessa pergunta, a participação do homem. Bem, vamos primeiro definir minimamente o que seriam ravinas e vossorocas, né? Ravinas são aquelas erosões lineares, né, na forma de sulco, que como cortem a vertente, né, e façam uma cicatriz linear, né, erosiva ao longo da vertente. E vossoroca é quando isso ganha dimensões tridimensionais, né, ganha largura também, não é só mais um corte, mas parece aquelas colheradas erosivas que são dadas em vertentes, né. É muito comum em relevo de mar de morro, por exemplo, em áreas de granito gneiss, né, com vertentes na forma de meia laranja, em granito gneiss, no Brasil, clima tropical, são processos muito comuns, aqueles processos erosivos, aquelas cicatrizes enormes, né, nas vertentes, sejam lineares de ravina, mais comum ainda, ou sejam areais, quando grandes áreas são erodidas, parece que as pessoas deram uma dentada, uma colherada na vertente, tiraram tudo, fica aquelas paredes desnudas, né, de vegetação, enquanto não encontrou o equilíbrio, e ali tendo muita erosão, e você vai vendo um manto de alteração sendo erodido rapidamente naquele ponto. Em Minas Gerais, por exemplo, há duas áreas que têm uma concentração enorme desses processos, que é o Bação, no quadrilátero ferrífero, né, e a depressão de Gouveia, né, no espinhaço meridional, muito próximo a Diamantina, ali perto da cidade de Gouveia, no entorno todo da cidade de Gouveia, né. Então, qual seria a participação do homem? Porque muito se fala que isso é função do homem, né? Que o homem tira a vegetação e, por exemplo, coloca gado, e esse gado vai caminhando para chegar num curso d'água, vai pisoteando, vai criando ali uma área sem vegetação, mais baixa, vai facilitando quando tem aquela chuva, né? Típico de clima tropical semiúmido, né? De processo que ocorre no cerrado, aquela água concentra-se ali, vai erodindo, abre uma ravina e pode isso até evoluir para uma vossoroca. Também tem o processo de piping, né, que facilita a gênese da vossoroca, isso tudo. Bem, então o homem é responsável pelo processo? Eu não diria que o homem é necessariamente o responsável pelo processo. Eu diria que existem condições naturais, né, que facilitam a ocorrência desse processo. E às vezes esse processo pode ocorrer até sem a participação do homem. Agora, o homem é o quê? É um facilitador, um enorme facilitador do processo. Então, muitas áreas que, se o homem não ocupasse, não colocasse um sobrepeso de gado andando ali na região, que vão criar esses caminhos, esses sulcos, que vão dar início aos sulcos, né, isso tudo, o processo não ocorreria, né? Mas, da mesma maneira, outras regiões que não têm tendência à ocorrência desse processo, o homem pode agir que não vai acontecer. Então, o homem não é a causa, né? O homem, e também há áreas que o processo ocorre independente do homem, né? Independente da ocupação antrópica, o processo ocorre. Isso está registrado também. Então, o homem não é o responsável único, né? O que acontece é que você tem regiões que têm uma predisposição maior ou menor, e ali, conforme for, né, o uso e ocupação do solo que o homem der, né, você vai desencadear o processo com maior ou menor intensidade, né? Então o homem é responsável parcialmente, né? Às vezes, quer dizer, você tem um copo que vai estar um pouco mais cheio ou menos, e o homem vai lá e vai jogar pouco ou muita água, e dependendo de quanto esse copo estiver cheio, ele vai transbordar, né? Estou fazendo uma analogia. Então é a mesma coisa, você tem uma região que tem, né, uma maior ou menor, né, facilidade natural de ocorrência do processo, o homem chega ali e facilita ainda mais que o processo ocorra. Então, dependendo do quanto o homem facilitar, quanto for a intervenção do homem e quanto aquela região tiver uma propensão natural, o processo vai ser desencadeado ou não. Então, o homem não é o único responsável, embora muitas vezes, né, a ação dele desencadeie esses processos erosivos que são graves, né, que causam não só o assoreamento do rio, mas também a perda de áreas agricultáveis, de áreas de uso, né, imensas,
nas vertentes.